Nesses últimos dias eu tenho pensado muito sobre uma realidade que está acontecendo entre nós, povo de Deus, entre nós evangélicos que professamos a fé em Cristo. Tenho me lembrado de algumas situações e tenho notado quanto a gente tem esfriado. Isso é para nós evangélicos, não é para quem não professa da nossa fé. Isso é para nós evangélicos. Quantas vezes nas nossas igrejas a gente vai só para marcar ponto, vai só porque acha que precisa ir, porque senão os irmãos vão reparar que a gente não tem ido, vão reparar a nossa falta, a nossa ausência, e talvez vão ficar nos cobrando, dizendo: pô, você não está mais congregando conosco, o que está acontecendo? E eu me lembrando, nesses últimos dias, de uma situação ocorrida quando eu ainda morava em Tapes. Havia uma senhora que tinha tido 3 derrames. Ela tinha tido 3 derrames e ela tinha ficado com a mão direita totalmente mirrada e com a perna encolhida. Também não tínhamos carro ainda. Nós passamos por ela e pelo paizinho dela indo para a igreja. O pai dela indo na frente com 97, por aí, 97 anos, um evangelista, um homem de Deus, que Deus já recolheu para si. E ela com dificuldade indo para a igreja, muita dificuldade. Indo para a igreja com aquela bengala. Na hora de cumprimentar, ela tinha muita dificuldade porque a sua mão estava mirrada. E ela cumprimentava com a mão esquerda. Era uma situação complicada, ela era uma senhora grande e ela com muita dificuldade ia para a igreja. Este dia era um domingo e tinha um congresso da mocidade, tinha um pastor, o qual, na hora da oração, perguntou para ela se ela gostaria de ser curada, se ela tinha fé para ser curada. E ela disse que sim. Ela aceitou o desafio, ela colocou no seu coração que aquele dia seria o dia da cura dela. Eu abro um parêntese para dizer o seguinte: quantas vezes nós achamos que as coisas estão difíceis, que a nossa luta é grande, nossa cruz é pesada, tudo parece estar dando errado. Todos nós lutamos, todos nós temos os nossos fardos, todos nós temos as nossas dores, todos nós temos os nossos sofrimentos. E às vezes uns é na área financeira, outros é na área da saúde, outros é na área sentimental. Nunca antes tiveram tanto problema, tiveram tantas necessidades na área sentimental. Relacionamentos mal curados, traumas de infância, pessoas que sofreram na sua infância, pessoas que passaram por dificuldades, até hoje sofrem muito com isso, sem ter uma cura, sem ter um caminho a seguir. Voltando ao testemunho, essa senhora, na hora da oração, ela disse sim, que queria ser curada, que acreditava na cura. E quando ela levantou, as obreiras da igreja tentaram ajudar ela, auxiliar ela, porque pela dificuldade de mobilidade. O pastor disse: não toque nela. Era argentino na época. Não toque nela, deixa ela. E ele dizia para ela: vem. E ela começou a vir devagarinho. Largue a muleta. Ela largou, aquela bengala canadense que ela usava. Ela largou. E com muita dificuldade ela ia tentando se deslocar, e ele caminha, irmã, caminha pela fé. E ela começou aos poucos a acelerar o passo. Aos poucos ela começou a andar com mais facilidade. Seus músculos começaram a ser regenerados naquele momento. Seus músculos começaram a voltar a ter aquela vida nova, aquela facilidade na locomoção. Ela voltou a ter tudo aquilo. E sem notar, ela começou a acenar com as mãos e a lançar as suas mãos. E isto, sem ela notar, a mão que era extremamente mirrada, que estava extremamente atrofiada, as juntas e músculos, começaram a voltar automaticamente, instantaneamente, o ponto original. Deus fez um milagre ali naquela tarde, o maior milagre que eu já vi de cura Deus fazer, eu vi naquela tarde na Assembleia de Deus de Tapes. Isso já há alguns anos atrás, bastante tempo atrás. Deus fez este milagre. Essa irmã ficou radicalmente curada. Ela se alegrou muito. E lá naquela igreja tem alguns degraus, e ela subia e descia
correndo aqueles degraus por fim. O pastor mandava ela correr ali, caminhar ali, e ela alegre, balançando com ambas as mãos, e Deus fez um milagre tremendo na vida dela. Deus fez um milagre como pouco antes visto, ou nunca antes visto por mim mesmo. Eu ainda não tinha visto nada parecido. Eu ainda não tinha visto um milagre tão grande, tão tremendo da parte de Deus, assim como eu vi naquele dia, naquele domingo, Deus operando ali naquela igreja. E aí eu fico perguntando, eu fico indagando a mim mesmo e fico consultando o Senhor sobre isso. O que está acontecendo com a nossa fé? O que está acontecendo que muitas vezes nós não temos fé para orarmos e para receber a cura, às vezes, de uma simples dor de cabeça, que até um paracetamol acaba funcionando? O que está acontecendo com a nossa fé? Que nós não temos autoridade para decretar a cura sobre as nossas vidas, decretar que não aceitamos o mal sobre nossas vidas. Por que tantos crentes doentes fisicamente, espiritualmente, moralmente até? Por que tanta dificuldade em tomar posse do que Jesus mandou que nós fizéssemos? Ele disse que quem crer em mim farão as obras que eu fiz, e as farão maiores ainda. Você já parou para pensar nesta palavra? Não é uma simples frase motivacional, uma simples palavra de efeito. Você já parou para pensar? Farão as obras que eu fiz, e as farão maiores ainda? O que falta para nós decretarmos sobre a nossa vida a cura, a libertação, a restauração de vidas? O que falta para nós decretarmos sobre o nosso Brasil a libertação desses grilhões que acorrentam o nosso país? O que falta para nós vermos novamente as nossas igrejas avivadas como outrora? Às vezes a gente vai em alguns cultos e, se não buscar muito da parte do Senhor, acaba saindo às vezes até mais frio do que entrou. Não é só barulho. O agir de Deus não está no barulho. O agir de Deus está na sua presença. E aonde o Espírito Santo está, ali há diferença. Ali a cura. Os sinais que Jesus deixou seria os sinais de cura, sinais de libertação. Os prodígios e maravilhas que Jesus deixou é para o nosso tempo. Tem muita gente que acha que o que Jesus falou, que quem crer em mim farão as obras que eu fiz e as farão maiores ainda, não é mais para o nosso tempo, que hoje não é mais assim, que hoje está tudo normal, está tudo racionalizado. Muito racional, as pessoas estão muito racional, esquecendo-se da fé. Nós temos uma ferramenta potentíssima, que é a internet, que é um celular, um smartphone com capacidade de fazer um vídeo como esse que eu estou fazendo agora aqui de improviso. Eu senti de fazer esse vídeo, e Deus sabe o porquê de todas as coisas. Eu senti. Pode ter uma só pessoa assistindo, pode ter 10, pode ter 2. Faz tempo que isso me inquieta e que eu tenho buscado do Senhor a sua resposta. Por que as curas estão tão raras nos nossos dias, irmãos? Porque as revelações, parece que cessou a revelação no meio da igreja. As coisas, às vezes, ocultas ficam no meio da igreja. E parece que não tem mais ninguém que busque. Os dons estão disponíveis, irmãos. É para essa igreja do presente século, para essa igreja que os dons ficaram disponíveis. É para nós. O que falta para nós termos mais fé, só em acordarmos toda manhã com vida, sem termos em nenhum momento nos preocupado em controlar nossos batimentos cardíacos durante o sono,
a regeneração celular, as nossas células se renovando toda noite. É um mistério, é um milagre todo dia. Nós vivermos num mundo de tanta violência, é um milagre. Um mundo que foi judiado, foi açoitado por uma pandemia como nós tivemos agora há pouco tempo atrás, e quantos já não estão conosco, os nossos amigos ou até mesmo entes queridos. É um milagre nós estarmos aqui. É um milagre nós podermos falar, nós podermos pensar, nós podermos raciocinar sobre todas essas coisas. Deus nos deixou incumbido de uma missão muito importante. E essa missão é espalhar o seu evangelho do reino a toda criatura. A palavra deixa clara. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes nós passamos horas e horas e horas e horas e horas na internet, nos nossos celulares, nos nossos computadores, ou assistindo as Smart TVs. Tudo. Mas não tiramos um tempo para refletirmos sobre as coisas de Deus, para buscarmos um conteúdo mais voltado à santificação. Saudade daqueles cultos onde tinha hora para começar, mas para terminar era difícil, quando se dizia amém e os irmãos não queriam mais sair da igreja. Os irmãos não queriam mais deixar aquele lugar, não tinham pressa de sair da presença do Senhor. Saudade de ver o agir de Deus, as irmãs cheias da glória de Deus, aquelas irmãs humildes, mas quando abria a boca era tocha na mão do Senhor. Saudade de ouvir aqueles verdadeiros profetas que não massageavam o ego de ninguém, mas que quando Deus os mandava entregar algo da parte de Deus para alguém, aquilo se cumpria, aquela palavra se cumpria ao pé da letra. Saudade de ver as crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Crianças inocentes, crianças que às vezes quase nada entendiam, mas que Deus os tomava de forma tão maravilhosa que aquelas criancinhas pulavam na glória de Deus. Saudade de ver a mocidade que tinha a alegria de ir para a casa do Senhor buscar a presença daquele que vive e reina para todo sempre. Saudade de ver os velhinhos na igreja com lágrimas nos olhos, ouvindo as pregações e se renovando na presença de Deus, aquele barulho maravilhoso dos céus, das pessoas sendo renovadas. Saudade de ver as pessoas chegando antes do culto. O pastor não precisava mandar que dobrassem os seus joelhos. Elas já chegavam em torno de meia hora ou mais antes do culto, dobravam seus joelhos e ali ficavam na presença do Senhor até quando o pregador, que era o maior exemplo, o dirigente do culto, dissesse amém. Saudade daquelas vigílias, aqueles corinhos simples, um foi na cruz da harpa cristã. Então, muito simples, qualquer crente pentecostal conhece. E quando ele era cantado, não havia coração que não se quebrantasse. Irmãos que levavam lenço para a igreja, porque as lágrimas eram tantas que molhava, se jogasse a manga da roupa, molhava, então precisavam levar lenço. Saudade da igreja avivada, da igreja onde Deus usava, onde Deus falava, e quando as pessoas davam ouvido, a obra de Deus era feita. E aí eu me pergunto, mas o que aconteceu? Deus não mudou. Deus não mudou. Ele permanece o mesmo. A mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma graça que ele dispensava no passado é a mesma graça, a mesma autoridade e o mesmo poder que ele tem hoje, nos nossos dias. Mas nós nos distraímos. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, ali está também teu coração. Será que o nosso tesouro está
em meditar na lei do Senhor, em pensar nas coisas de Deus, em pensar nas coisas do alto? Ou será que o nosso coração está nos entretenimentos mundanos no presente século? Será que quando nos ajuntamos ainda falamos da palavra de Deus e a chama do Espírito Santo ainda arde em nossos corações? Ou será que simplesmente são ajuntamentos para falar o que não edifica? Esta é uma espada de dois gumes, corta para lá e corta para cá. A palavra é uma espada de dois gumes. A Bíblia diz que ela é poderosa para discernir até mesmo os nossos pensamentos. Será que nos percebemos que com tantas distrações, com tantas situações, que o nosso tempo parece passar tão rápido, não estamos esfriando na presença do Senhor? E se esfriássemos ainda não era nada, mas antes frio. Mas será que não estamos amornando? Que é pior, porque o morno será vomitado. Até quando vamos estar dentro das igrejas como números? Simplesmente números, simplesmente membros de banco? Até quando vamos estar vendo e assistindo o reino das trevas avançando e nós esfriando, a igreja perdendo o seu fulgor, perdendo a sua chama? Irmãos, somos pentecostais e, como tal, é de entristecer quando não sentimos a presença do amado Espírito Santo. Ah, mas aí a culpa é do líder, do pastor? Não, a culpa é de cada um de nós. Se nós não estivermos focados no céu, se a nossa preocupação for as coisas daqui, pode ser o culto mais fervoroso possível, que nós não vamos sentir nada. O avivamento que nós queremos tem que começar em mim, em ti, em nós. Nós precisamos voltar a orar nas madrugadas, isso é meu grupo, e mais. Voltar a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz que a vinda de Jesus vai ser no momento que nós mesmos percebermos. Quando menos estivermos percebidos, então virá o fim. E aí depois não vai adiantar nós ficarmos arrependidos, clamando por uma segunda chance, pedindo tal. Quantos no passado já estão com Deus e que faziam diferença em seu tempo? Eu me lembro, na minha casa, na casa dos meus pais, minha mãe orando com algumas irmãs, e aquele lugar era tão tomado pela glória de Deus que se via como chamas, como labaredas, como faíscas de fogo. Aquele lugar leve da glória de Deus, aquele lugar onde a unção de Deus descia e ela estava cheia de Deus, onde as palavras que eram faladas, Deus assinava embaixo, o Espírito Santo assinava embaixo, porque falava através dos seus vasos, e ainda fala. Só que, será que nós temos ouvidos ungidos para poder ouvir o seu falar? Será que nós queremos mesmo ter um coração igual ao dele? Eu tenho pedido ao Senhor que realmente nos use nesta área, porque está tão difícil a gente ver o operar, o agir de Deus nos nossos dias, por conta do próprio coração do ser humano, por conta das distrações do ser humano,
Nós tivemos alguns dias atrás um culto mateada na chácara de um querido irmão da nossa igreja, e o pastor que pregou, muito abençoado, ele falou sobre a distração da internet, do celular, das redes sociais. E eu não tinha parado para meditar com tanta profundidade realmente nisso. E é um fato, aquilo ficou falando comigo, é um fato. Realmente temos tirado muito mais tempo para nos distrairmos com o que não é do alto, o que não é de Deus, do que para levar uma vida em plena comunhão com Deus. Nós precisamos acordar, nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais a presença do Senhor, louvar com mais coração. Algumas letras de hinos que a gente ouve por aí é muito mais um processo de vingança, é muito mais um algo egocêntrico, é complicado. Eu gosto de louvores mais antigos porque tem letra que fala realmente as coisas de Deus, da palavra de Deus. Existe muito hino moderno abençoado, com letras lindas também, videozinho. Até a minha intenção era só cantar os louvores, mas Deus sabe como. Deus sabe como. Se Ele permitiu que eu fizesse, é porque Ele tem um propósito nessa palavra. Decreta cura, meu Deus. Decreta cura. Decreta o fim das maldições sobre a tua vida, sobre a tua casa. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que já não vivem segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Perdoa. Perdoa quem te feriu. Perdoa. Só vai conseguir ser livre dessa dor, desse sofrimento, quando tu perdoar, quando tu dar o perdão a quem precisa. Perdoa. Perdoa e esquece. Lança toda a mágoa fora. A mágoa, ela é como uma brasa em chama que tu quer jogar em alguém e tu fica com ela na mão, esperando a oportunidade para jogar, mas a única pessoa que está sendo queimada é o detentor da brasa. Segundo a ciência, muito dos cânceres que hoje se apresentam, muito das doenças em geral que hoje se apresentam, elas são oriundas de mágoa, de dores mal resolvidas, de problemas mal resolvidos, sentimentos ruins, que acaba desencarretando erros nas células do nosso corpo. Então perdoa e prossegue. Perdoa e segue adiante. O próprio Cristo, que é o nosso principal exemplo, ele perdoou na cruz. E olha que o que ele passou, nós não temos nem como mensurar o quanto ele sofreu. Foi muito difícil. E ele perdoou. Quem somos nós que não perdoarmos, né? Deus abençoe cada um. Deus abençoe as suas casas, a sua vida, suas famílias, sua entrada, sua saída. Deus abençoe seu celeiro. E principalmente Deus abençoe a sua saúde física, mental e espiritual. Que Deus presentie a cada um com saúde. Que possa ouvir testemunhos de saúde, que Deus possa dar muita saúde para cada um. Saúde, paz e felicidade. O resto é simples, o resto a gente vai conquistando a cada dia. Um grande abraço, fiquem com Deus.